Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Martech Cursos de Software EAD. Meu nome é Marcos Roberto. Vamos dar continuidade aí às nossas aulas do Standard Unlock Tool, né? Dando prosseguimento aí às nossas aulas. E a gente vai estar iniciando agora realmente a utilização de todas as funções. Vamos ter várias aulas aí explicativas, comentários e vamos analisar vídeos oficiais do canal, dos dois canais oficiais dos desenvolvedores da ferramenta, beleza? E também os vídeos práticos feitos por mim e pelo professor Isaac, ok? Galera, em primeiro lugar, vamos abrir aqui o programa da Unlock Tool, beleza? É um executável que não tem segredo, você sempre que abrir ele vai clicar em sim. Logo depois disso você vai digitar tanto o seu usuário como a sua senha, beleza? Ou o seu login ou a sua senha, que é a mesma coisa, beleza? Pessoal, o que acontece é o seguinte, sempre verifique se você colocou alguma letra maiúscula, se você colocou algum caractere especial. Quais são os caracteres especiais? Ponto. Se você colocou, aqui já abriu, né? Eu tinha mudado aqui para o Windows, já ficou branquinho. E tem dela também na opção preta, onde a informação ficou toda pretinha, beleza? Se eu alterar aqui agora, ele não muda na mesma hora. Só que depois que você abre o programa, que você fecha e vai abrir novamente, ele vai pedir a informação, beleza? Eu vou estar utilizando aqui o login do professor Isaac, ok? Que é do mobilemmc.com.br. Você que não conhece ainda o servidor do professor Isaac, convido você a com certeza conhecer. Você que quer se aprofundar na área de MMC, TAMP, JTAG, ISP, com certeza vale muito a pena assinar o servidor do professor Isaac, que é o Mobile MMC. Beleza? Vamos digitar aqui a senha. Pronto, digitei. Agora a gente vai logar. Logo depois de digitar o seu login corretamente, a sua senha corretamente, o programa vai abrir. Se a senha for digitada errada, ele não dá. Se a senha foi digitada correta, ele vai abrir. Porém, mesmo se a senha estiver correta e a sua licença tiver vencido, ele vai mostrar que a sua licença expirou, ou seja, não vai conseguir utilizar, beleza? Tranquilo, vamos lá. Esse aqui, galera, vamos cortar aí essas tosses aí. Desculpa aí, só retificando aí que depois que eu tive Covid ainda já tô bem, graças a Deus, mas essa tossezinha seca aí ainda continua, beleza? Mas vamos lá. Galera, tá aqui o programa onde a gente consegue observar várias funções, vários fabricantes, vários tipos de processadores e também algumas questões de informação onde sempre vai ter ali os updates. Então é nisso que a gente vai estar iniciando e mostrando tudo, tá bom? O vídeo com certeza não é um dos menores vídeos, é um vídeo um pouco extenso, e depois, quando a gente for fazer cada utilização de cada função individualmente, aí sim vai ser um vídeo mais direcionado. Mas esse aqui vai ser um vídeo mais geral, até para você ter uma noção super interessante com relação a Unlock Tool, aquilo que ela faz e o retorno que ela pode te dar. Beleza? Então vamos aqui da esquerda para a direita, beleza? Tanto embaixo, em cima, tudo. Vamos começar com o Xiaomi, que é a grande potência da Unlock Tool, que é os aparelhos da Xiaomi. Lembrando que os usuários de outras box físicas ou até mesmo de box virtuais,
encontram algumas dificuldades com relação à utilização de flash, justamente porque os aparelhos da Xiaomi, em alguns casos, em alguns momentos, eles requerem autenticação, né? E nenhuma box está tendo aí que seja totalmente eficiente, que seja totalmente eficaz, seja o FI, seja o MT, seja Quimera, seja Hydra, seja outras ferramentas que também apresentam essa função justamente para aparelhos da Xiaomi, não é 100% eficiente, da mesma maneira que nem a Unlook2 é 100%, né? O que eu quero te dizer é o seguinte, não existe nenhuma box que seja 100%, não existe nenhuma box que faça tudo e solucione todos os seus problemas sem apresentar algum erro, não, por ser um componente eletrônico, com circuitos que são bem produzidos, mas as atualizações elas são diárias. Os sistemas de proteção dos próprios fabricantes, eles são aperfeiçoados a cada dia. Então a tecnologia ela muda todos os dias. E o que a gente tem que entender é que nem sempre a gente vai ter o resultado que talvez um vídeo eu fiz ou outro produtor de conteúdo fez e deu certinho, mas a gente tem que analisar sempre o modelo, a versão, o procedimento que foi utilizado, o arquivo que foi utilizado, se estava no mesmo formato, se não estava, se a bateria estava carregada, se não estava, se o cabo é de boa qualidade, se ele está totalmente funcional ou não. Por quê? Um grande exemplo que eu quero dar para vocês, que, por exemplo, The Magic Tool. A gente utiliza The Magic para fazer vários procedimentos em aparelhos da Motorola e o que acontece é o seguinte, que em alguns momentos o aparelho está fazendo uma leitura, ele mostra um carregamento, ele faz até uma leitura de informação do aparelho, mas quando a gente vai gerar outras funções, ele fica travando, ou ele nem lê. Ou seja, mesmo o cabo que você acabou de utilizar e está perfeito, às vezes a gente tem que tirar e colocar outro. Isso vale para qualquer box no mundo, beleza? Pode ser uma box que você comprou ela agora, nova, com cabo novo, veio tudo no plástico, com certeza pode ter vindo com algum tipo de defeito. Então, na verdade, eu quero, nesse vídeo da Unlook2, tanto apresentar e mostrar como que funciona cada uma dessas funções, como também desmistificar aí o que muitos têm a ideia que comprou, não funcionou, não presta, deixa para lá, é pura ilusão. Não, não é assim. A persistência, a dedicação, a resiliência vai fazer com que você tenha um resultado melhor. Até porque quanto mais você adquire experiência com o seu tempo de trabalho, mais você vai conseguir entender que muitas boxes, isso principalmente no início, eu que sou da velha guarda aí, a gente observa que muitas boxes lá no início mostravam que fazia mundos e fundos. E quando a gente ia ver, ela era boa? Era, mas não fazia 10% do que aquilo que ela prometia. Ah, então não valeu a pena. Valeu, entendeu? E isso também equivale para qualquer ferramenta. Mas, para a gente não ficar só nessa conversa, vamos lá, vamos entender como que funciona o fabricante Xiaomi aqui com relação ao Unlook2. Beleza? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Aqui na área, em primeiro lugar, a gente tem aqui, ó, Mi Flash, certo? Onde a gente consegue fazer o quê? Deixa eu arrastar aqui, isso aqui é do gravador aí de imagem. Pessoal, é o seguinte, aqui, ó, Mi Flash. Quando a gente clica aqui, ó, não tem nenhuma informação. Por quê? Porque ele já está na aba de Mi Flash, ou seja, aqui a gente consegue observar, ó, que tem aqui, ó, Mi Cloud Farmer, beleza? Essa informação funciona da seguinte maneira. A gente vai adicionar o arquivo para estar fazendo flash no aparelho. Em alguns casos, ele vai fazer flash, não vai apresentar falha, vai solucionar o problema com toda a tranquilidade do mundo. Porém, em alguns casos, para você estar fazendo um flash, em alguns momentos a gente vai precisar fazer o uso do servidor. Só que aí vem a opção de qual modelo, qual selecionar, beleza? Mas não é o caso agora. Vamos voltar aqui. Se você observar aqui, ó, tem index, partição, arquivos de imagem,
endereço, né, que é iniciar o endereço, que é para envio do próprio arquivo. Mas vamos aqui. Quando a gente pega aqui MicLoad, se você ficar clicando aqui, ele não gera nenhuma opção, diferentemente do index que ele marca essa caixa. Só que quando a gente clica aqui, ó, quero fazer download. Download de quê? Do arquivo específico para o modelo que você vai selecionar aqui, ó. Por exemplo, a Unlook2 faz todos os aparelhos da Xiaomi, Marcos? Com certeza não. Por quê? Ela vai fazer todos os modelos que estão aqui, ó, nessa lista. E pela quantidade de aparelhos que a Unlook2, ou melhor, que a Xiaomi lança, aqui talvez não tem 7%, 5% ou menos da quantidade de aparelhos que a Xiaomi tem, principalmente direcionado para o nosso país. Grande exemplo aqui é o seguinte: se eu pegar o Note 8, tem as 3 variações dele, seja o 8, seja o 8 Pro ou seja o 8T, beleza? Agora, se a gente pega o 9, ele só tem o 9, mas ele não tem o 9S, beleza? Mas esse não é o caso. O que eu quero explicar aqui nessa questão é o seguinte: esses modelos que tem aqui, ela faz com perfeição, mesmo que apresente alguma falha, alguma instabilidade, mesmo que você tente fazer e ele gere algum erro, ele apresente algum erro, você pode fechar o programa, abrir novamente e tentar novamente, refazer o procedimento, beleza? Ou seja, você vai selecionar o modelo específico. Depois de selecionar o modelo, ele já mostra a versão, dando aqui a opção que está no Mediafire, o link, e eu posso fazer o que? Apenas clicar aqui em download. Quando eu clicar em download, ele vai iniciar o download do próprio arquivo para depois, posteriormente, ser enviado esse arquivo para o aparelho. Vamos ver aqui? Na hora que eu clico aqui em download, ele já vai automaticamente abrir o link. Ó, tá vendo? Ele já abre o link. Ou seja, se eu clicar aqui, ele já vai fazer o download, beleza? Mas não é o caso também, para a gente não ficar perdendo tempo aguardando fazer um download de algum arquivo. A ideia é mostrar que dá para você fazer o flash tranquilamente, selecionando aqui o modelo. Sempre identifique, principalmente para aparelhos que têm 2 ou mais versões, identifique a nomenclatura exata. Por quê? Em alguns casos, você pega um Note 8 na mão e de repente você pega um Note 8T na mão e você não consegue ver diferença nenhuma, a não ser pela referência que veio indicando. Como por exemplo, lá tá M1908DC3GCG, um exemplo. Beleza. E o outro tem, mas é apenas a diferença que tem um T entre um e o outro, e você consegue identificar a diferença de um modelo para outro. Por quê? Se você pegar um arquivo, seja arquivo de remoção de conta MI semidefinitivo, seja um arquivo para estar realmente reinstalando o sistema operacional no aparelho, reinstalando a firmware no aparelho, se você não selecionar o arquivo exato, na maioria dos casos, ele não vai fazer o flash. Simples assim. Porém, em pequenos casos, e isso pode te dar uma dor de cabeça enorme, é o seguinte: você pega o arquivo do modelo que não é dele, você tenta jogar para dentro do aparelho e vai. E o que acontece? O aparelho nem liga depois. Por quê? Ele vai ficar em tela preta, ou ele vai ficar em tela azul escura, que alguns têm uma diferençazinha. Aí de repente o aparelho nem liga. Alguns alunos já me ligaram, seja utilizando o MT ou a Quimera ou qualquer outra, porque o problema não está na ferramenta que você está utilizando, e sim com relação ao arquivo que você está utilizando para jogar para dentro desse aparelho. Se você pegar, por exemplo, o arquivo do Note 8T e tentar jogar para o Note 8, ele lê perfeitamente. Quando termina o procedimento, na hora que você vai ligar o aparelho está com tela preta. Se for inverso, se ele for do 8 e jogar o 8T, ou do 8T e jogar no 8, vai acontecer a mesma coisa, o aparelho vai bugar. Ah, mas eu quero pegar um Note 8 Pro e jogar para dentro do Note 8, ele vai ler? Não, ele não vai ler, porque são a mesma linha, que é no caso Note 8, só que ele tem as suas variações. Lembrando que
Note 8 e Note 8T são aparelhos com processador Qualcomm. Note 8 Pro é aparelho com processador MTK. Não vai ler de jeito nenhum. Porém, aqueles que têm a mesma nomenclatura e você utiliza, você pode enfrentar um problema gigantesco. Então sempre observe isso para você não ter nenhum tipo de problema, beleza? Já basta os problemas que já vêm para nossa assistência para a gente solucionar. Imagina arrumar mais outros em cima dos problemas que já vieram. Pior. Então sempre observe um modelo exato, beleza? Galera, após selecionar, o que você vai fazer? Em primeiro lugar é o seguinte, ele já está marcado aqui, ó, Auto Reboot. Como que funciona essa questão? Auto Reboot parte do princípio que, após o procedimento de flash, ele vai reiniciar automaticamente. Ou seja, você deixou essa opção marcada depois do procedimento de envio do arquivo para dentro do aparelho, ou seja, o que nós chamamos de flash, reinstalou o sistema no aparelho, você está esperando o aparelho reiniciar e o aparelho não reinicia por quê? Porque está desmarcado. Se ele está desmarcado, ele não vai reiniciar. Após o procedimento, estando desmarcada essa função que vocês estão vendo passar o cursor aqui, o que acontece? O aparelho não liga, você precisa ligar ele manualmente. Se essa opção estiver marcada e deu tudo certo, não apresentou nenhum erro, o aparelho vai reiniciar ao término do procedimento, se estiver marcado. Porém, em alguns casos, raros os casos, ele está marcado, terminou o flash completamente, só que você não consegue ligar, ou melhor, você não consegue observar que o aparelho ligou. Por quê? Porque justamente ele não ligou. Porém, nesse caso, aí sim você precisa forçar o aparelho a ligar. Você precisa ir lá e clicar no botão de liga e desliga para que o aparelho volte a ligar. Beleza? Dificuldade? Nenhuma. Muito simples. Outra opção é essa aqui, ó. Firmware Info. Ou seja, aqui vai ter as leituras de informações da firmware ou da firmware. Beleza? Aqui você vai conseguir identificar qual a versão do Android. Aqui você vai conseguir identificar, dependendo da nomenclatura que ele tem, a versão da MIUI, beleza? Como por exemplo, se você observar, ele está aqui, ó, V12.0.1.0, tem a nomenclatura final de QCOM e XM, beleza? O que ele está me indicando aqui nessa nomenclatura? Nesse nome aqui, está me indicando alguma coisa? Lógico que está. Em primeiro lugar, ele está indicando que a MIUI está na versão 12.0.1.0 e esse aparelho utiliza um processador Qualcomm, que é a abreviatura dele aqui, ó, QCOM, beleza? Feito isso, o que eu tenho que fazer? Preciso de mais alguma informação? Preciso ver qual o Android que está no aparelho? Sim, só que você só vai conseguir fazer essa leitura, você só vai conseguir fazer essa identificação, você marcando essa opção Firmware Info para fazer leitura de todo o aparelho. Beleza? Essa opção aqui, ó, Show All, beleza? É leitura completa de todo o sistema. Essa outra opção aqui, Protect EFS, é a área de sistema de proteção. É uma área que envolve a proteção do arquivo, a proteção do sistema, onde você pode marcar essa opção de Protect EFS ou você pode clicar aqui em Erase EFS para deletar, para apagar. Beleza, Marcos, falou, não entendi nada dessa questão de EFS. Para que serve essa bolufas aqui, desse negócio de EFS? Se você pegar essa opção de EFS, você pode pegar alguns aparelhos que ele está com um defeito aparentemente crônico, onde você já tem um aparelho ali funcionando normalmente, só que tem hora que ele apresenta certas instabilidades. Ora funciona normalmente, ora não funciona. Você já rodou flash, você já fez um procedimento de praxe, já fez um hard reset e não resolveu nada. E você vai condenar a placa. Observe que quando algumas partições de alguns dispositivos elas estão com falha, nem você reinstalando o sistema operacional você vai conseguir solucionar.
essas falhas. Para isso, existem algumas opções, entre elas essa opção de Erase EFS, onde você não somente reinstala um sistema operacional em cima do outro, mas você apaga essa partição e você consegue, além de apagar, depois reinstalar essa própria área, gerar uma proteção nela e em alguns casos você consegue ter sucesso, consegue obter sucesso utilizando essa opção. Principalmente para aparelhos que você já fez atualização, já fez flash, já fez um hard reset, só que tem hora que o aparelho funciona perfeitamente, você já fez todos os testes no hardware e você não conseguiu identificar. Na maioria das vezes ele vai ter uma falha de proteção no arquivo EFS. Reset Mi Cloud. O próprio nome já está dizendo, né? É para resetar a Mi Cloud do aparelho quando o aparelho está bloqueado na Mi Cloud. Lembrando que essa opção para todos os aparelhos de reset de Mi Cloud. Sempre você vai precisar colocar o aparelho em EDL, ou seja, vai ter que fazer test point. Eu não sei o que é isso, Marcos. Vai lá no Martech Standard, assiste as aulas sobre isso e você vai entender facilmente, beleza? Lembrando que esses procedimentos são para aparelhos que utilizam processador Qualcomm. Processador MTK é um pouquinho diferente, beleza? Vamos lá. Reset FRP, ou seja, resetar o sistema de proteção de segurança, que é nada mais, nada menos, quando o aparelho está com quando ele está com a conta Google e você precisa fazer a remoção dessa conta Google. É isso aqui, Erase FRP. Outra opção que nós temos é Disable Mi Cloud. O que acontece? Quando você utiliza Disable Mi Cloud, é para você desativar a Mi Cloud desse aparelho. Full Flash é quando você vai escrever os arquivos de imagem diretamente no processador, fazendo essa gravação para que o aparelho reinstale todo o sistema operacional, principalmente os arquivos que normalmente não são apagados, eles apenas são subscritos. Você marcando essa opção, ele vai ser apagado. Quando a gente clica nessa opção aqui, a gente tem três opções: EDL 9008, Fastboot e VivoFB. VivoFB é apenas para os aparelhos Vivo, beleza? Quando a gente pega aqui EDL 9008, quando você provavelmente aí na sua assistência já deve ter chegado algum aparelho que não ligava, a primeira coisa que você fez foi colocar para carregar. Aí de repente você pegou e colocou esse aparelho. Pronto, galera. Desculpa aí que me atrapalharam aqui, beleza? Vamos lá. Aí de repente chegou algum aparelho, provavelmente aí na sua assistência, que utiliza processador Qualcomm e o aparelho não liga na fonte da consumo normal. De repente você vai e coloca no computador, ele reconhece. Você não fez nada, você não colocou em EDL, você não fez nada. Só conectou, o computador já reconheceu. Você procurou algum aparelho e não achou. Clicou com o botão direito do mouse em cima de meu computador, entrou na área de gerenciar, clicou em gerenciador de dispositivos e lá dentro, onde vai ter a aba de com e ports, né, que é a área de portas, você vai ver que vai aparecer uma informação até grande lá para você. QD Loader Qualcomm 9008 ou QD 9008. O que acontece? É quando o aparelho está em modo EDL. Nesse caso, é uma falha. Agora, a gente forçar o aparelho em modo EDL é quando a gente pega e precisa fazer um TP no aparelho, que é o quê? Um test point no aparelho. Isso aí, vamos mostrar também. Observa aqui que tem aqui, ó, T-point, beleza? Aqui, ó, beleza? Mas vamos lá, vamos continuar. A outra opção que nós temos aqui é a opção Fast Boot. Observe que quando a gente marca a opção Fast Boot, ele já apaga quase todas as outras informações. Por quê? Para fazer essas outras opções é quando você está com o aparelho em modo EDL e todas ficam ativas.
Quando você coloca para Fast Boot, é quando o aparelho está montado, você colocou ele em Fast Boot, você precisa fazer aqui, ó, Bypass Anti-RB, MiCloud Room, Disable MiCloud. E a outra opção, igual eu falei, essa opção Vivo FB, ela é apenas para aparelhos com plataforma Vivo, beleza? Não é Vivo operadora do Brasil não, é fabricante de fora do país, beleza, galera? Feito isso, todas as opções que você marcou, selecionou o arquivo, clicou em Flash, já tinha feito o download, clicou em Flash, ele vai rodar Flash normalmente. Ah, Marcos, mas eu quero customizar, eu não quero rodar todos os arquivos. Eu quero apenas regravar algumas partições. Beleza. Por conta e risco sua, você vai marcar essa opção Custom. Você vai selecionar o arquivo FireHOS. Você, quando selecionar todos os arquivos, você vai marcar Index e você vai desmarcar todas as partições que você não quer que seja gravado. Por que eu digo conta e risco sua? Justamente porque são alguns procedimentos, são algumas técnicas que a gente utiliza para estar solucionando alguns problemas, mas nós sabemos que pode gerar um problema maior, pode gerar uma falha no sistema. Ah, só por causa de um FireHOS? Claro que não, pela desmarcação de algumas partições que não podem ser desmarcadas. Aí, se de repente você já tem um certo conhecimento, você não quer que seja gravada a área e de repente ele vem aí a óbito, né? O aparelho vem aí a morrer. De repente o que acontece? Você pega um abacaxi do tamanho do mundo para tentar solucionar um problema e de repente tem um problema muito maior futuramente. Não é verdade? Mas vamos lá. Aqui na prática vai ser muito mais fácil, mas vamos aqui para a área de segurança, né? Quando eu clico aqui na área de segurança, eu consigo observar o quê? Em primeiro lugar, os modelos que geram suporte da Xiaomi. Ó. Beleza? Quais as opções, se o aparelho está em modo Bron. Se ele está em modo Bron, galera, é porque ele é MTK. Se ele está em EDL, ele é Qualcomm. Beleza? Nunca um aparelho MTK precisa colocar e fazer test point. Test points é apenas para aparelho com processador Qualcomm. Aqui tem as opções. Unlock bootloader, relook bootloader, ou seja, desbloquear bootloader, bloquear bootloader, fazer um factory reset, erase RFRP, reset MiCloud, reset e disable MiCloud e wipe NV. Só que isso aqui é para aparelhos com processador MTK, beleza? Aqui nós temos aqui a opção de Fast Boot, onde vai ter as leituras de informações, vou colocar um boot custom recovery. Esse aqui são arquivos específicos que você baixou e que você vai jogar para dentro do aparelho por conta e risco sua. Tem também a opção de escrita e desbloqueio de bootloader e erase FRP, beleza? Dentro da área recovery, a gente tem várias outras opções. Lembrando que em alguns casos, vai utilizar arquivos que são arquivos editados, são arquivos estoque que você vai pegar em alguns servidores para jogar para dentro do aparelho. Beleza? Lembra que aparelho EDL é o que? Qualcomm. Aparelho Bron é o que? MTK. Beleza? Aqui do lado fica bem mais fácil de você identificar se ele é Qualcomm ou se ele não é Qualcomm. Beleza? Então vamos lá. Aqui nessa aba de funções, a gente tem o que? Checar o servidor da MiCloud, se ele está ativo. Não é da MiCloud, galera, não é da Xiaomi. É o servidor da própria Unlook2, se ele vai estar ativo para fazer alguma checagem, né? Alguma leitura. Quando tiver aqui, ó, antes das informações ADB, é porque o aparelho precisa estar com a depuração USB ativa, senão ele não vai fazer nenhuma dessas leituras. Não vai ativar a porta de diagnóstico, isso para root, não vai remover a MiCloud, não vai
desativar o update da OTA, não vai instalar o firewall, não vai fazer nada. Se ele não tiver com a depuração USB ativa, não funciona. Ou seja, aqui na frente, logo no início, ele indica o modo que o aparelho deve estar. Lembra que aqui... Não, aqui não. Aqui... Não, caramba. Aqui, isso. Aqui tem BROM. BROM é o que? Quando você vai pressionar o botão de volume para cima e conectar o cabo com o aparelho desligado. Em alguns casos, dependendo do modelo, ao invés de clicar no botão de volume para cima, você vai clicar no botão de volume para baixo. E em outros casos, você vai clicar nos dois ao mesmo tempo com o aparelho desligado. Você vai pressionar o botão de volume para baixo, para cima e plugar o cabo. Beleza? Feito isso, é o seguinte, vamos voltar aqui em funções. Em ADB é para quando o aparelho está com a depuração USB ativa. MTP é quando o aparelho está ligado normal, funcionando perfeitamente. Beleza? DIAG, porta de diagnóstico, para escrita de e-mail, leitura de QCN e escrita de QCN. O que é o arquivo QCN? QCN é a abreviatura de Qualcomm Calibration Network. É quando você faz algum tipo de intervenção, algum tipo de alteração no aparelho e você precisa escrever o arquivo de QCN, senão o aparelho. Um exemplo, estava com o e-mail nulo, estava com o e-mail zerado. Você regravou o e-mail, porém o aparelho não dá sinal, porque ele perdeu o arquivo de QCN. Você joga o arquivo de QCN de volta no aparelho, o aparelho volta a dar sinal normalmente, recebendo e fazendo ligação. Por último, dentro dessa aba Segurança, temos a opção Meta, que é para alguns aparelhos que fazem leitura em modo meta, seja para boot, seja para backup de NVRAM ou a restauração de NVRAM. Justamente, você só vai utilizar essa opção se você tiver um backup. Se você não tiver um backup, você nunca consegue jogar uma informação de algum arquivo, de algum aparelho, sem ter o arquivo. Beleza? Da mesma maneira, aqui em ADB, quando eu clico em ADB, eu tenho algumas opções. Né? Tem ali esse besouro ali e está escrito ali ADB. Para quando o aparelho está com a depuração USB ativa, eu consigo fazer todas essas leituras, se estiver ativa. Em Fastboot, é basicamente tudo que a gente está vendo aqui, é tudo que a gente viu do lado esquerdo, beleza? Aqui, quando eu clico na aba de Test Point, ele vai me mostrar as fotos dos aparelhos, né? Como, por exemplo, vamos pegar aqui, sei lá... já está em Xiaomi, deixa em Xiaomi. Vamos pegar aqui o Mi 8 Lite, por exemplo. Ele vai mostrar como que eu vou fazer o Test Point. Tá vendo aqui esses dois padzinhos aqui, ó? Esses dois polos? Você vai simplesmente pegar uma pinça e colocar na hora que você estiver gerando a conexão. Aparelhos Qualcomm, para você colocar em EDL, ou seja, para fazer o test point, a bateria não precisa estar conectada, beleza? O próprio cabo USB já gera essa alimentação, beleza? Ah não, eu não quero ficar segurando com a pinça e eu vou soldar. Dica, não faça isso. Na maioria das vezes que você faz isso, o aparelho para de fazer a leitura ou gera muita instabilidade na leitura e isso, muitos casos eu já vi, detonar o aparelho porque ele não faz leitura. Aí de repente você perde um aparelho por talvez um pouquinho de paciência em esperar mais um pouquinho e forçar com que o aparelho entre no modo correto, sem precisar de soldar o aparelho, beleza? Isso vale para todos esses fabricantes, todos os modelos que tem test point, quando você clicar em cima ele já aparece essa opção. Então ajuda e muito. Essa opção aqui é o que? Quando a gente vai instalar os drives para ver se está tudo certo. Aqui, ó. O meu aparelho está aqui com interrogaçãozinha, identificando que esse aparelho não está com todos os drives instalados. Se eu quiser instalar, maravilha, mas faça isso sempre antes de você rodar algum procedimento. Porque se você estiver rodando algum procedimento e lá no meio ele pedir para direcionar o drive, você vai direcionar, vai colocar, vai fazer tudo certinho. Aí de repente na hora que você clica em OK para continuar ele dá erro. Você tem que refazer tudo de novo. Então para a gente não precisar ficar refazendo procedimentos, faça ele da melhor maneira possível sempre antes. Beleza?
E aqui é a opção de configuração, onde a gente tem todas as opções de configuração do aparelho, ou do programa. Seja a instalação de drive, seja o download dos drives, seja onde você quer verificar o username e o usuário, salvar o log de todas as opções que você marcou, caso você queira colaborar ou verificar, ver alguma falha que talvez apresentou. Se você quer ativar e abrir o Regedit, se você quer ativar e abrir o Task Manager, da mesma maneira, se você quer desativar o Windows Defender, até porque a gente não pode ficar utilizando antivírus, porque não vai funcionar. E também desativar o drive de abertura. Isso aqui, na maioria das vezes que a gente precisa desativar esse drive, na maioria das vezes ele está relacionado com aparelhos que estão ligados normalmente em MTP, principalmente os aparelhos da Samsung, quando a gente quer remover a conta Google e a gente precisa acessar a aba de Wi-Fi ou de outras funções, beleza? Enfim, pessoal, o vídeo é grande, é extenso, tá? Só no início a gente está falando só de Xiaomi? Sim, o vídeo maior de todos é o da Xiaomi. E os outros nós vamos abordar, mas os outros são bem mais rápidos. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção, continue assistindo os vídeos. Aqui são vídeos explicativos, os próximos serão os vídeos comentados, onde eu vou estar comentando, fazendo análise sobre os vídeos oficiais dos canais dos dois desenvolvedores da ferramenta e também, por último, serão os vídeos práticos, onde eu vou estar mostrando várias questões super interessantes para vocês. Beleza? Forte abraço, que Deus abençoe, fiquem na paz, valeu!